A adoração dos santos era uma crença central da igreja medieval, mas nem todos os santos tinham igual importância. O apelo de alguns era universal, e eles eram reverenciados em toda a cristandade. Geralmente estabelecidos cedo, eram comumente figuras bíblicas como São João Batista ou São Paulo, martirizados durante o domínio romano. Mas no extremo oposto da escala, também havia os santos pouco conhecidos ligados a cultos locais. Vamos retroceder no tempo e observar alguns adoradores de santos em desacordo. Crianças martirizadas, assassinadas e estranhas relíquias do culto medieval aos santos. Bem-vindo à loucura medieval. Henry de Langenstein foi um filósofo e teólogo do século XIV. Ele tentou elucidar a forte veneração de uma comunidade por um santo específico ao redigir um sermão. Ele explicou que, cito, os santos de Deus são confiados com o cuidado espiritual de poder sobre povos, regiões e cidades, onde viveram felizes e foram enterrados, e onde deixaram relíquias, onde através da consagração de igrejas em sua honra, eles foram recebidos como patronos. Então, quando qualquer raça, cidade e país são colocados sob o domínio desses líderes, cada raça venera seus homens e mulheres santos como seus próprios deuses e deusas com maior solenidade, reza por eles com grande devoção e teme mais a sua ira e ressentimento. Curiosamente, os cultos aos santos uniam comunidades e também podiam gerar conflitos similares aos de times de futebol atuais. W geopolityce jedna decyzja może wywołać falę wstrząsów na rynkach oddalonych o tysiące mil. Skoro już tu jesteś i próbujesz zrozumieć, co porusza światem, pozwól, że pokażę Ci, jak doświadczeni inwestorzy odczytują te ruchy. Poznaj eToro, platformę inwestycyjną oferującą wiele klas aktywów, na której możesz śledzić czołowych inwestorów, przeglądać ich portfele i automatycznie kopiować transakcje. Dołącz do rozmów rynkowych na żywo, dziel się pomysłami, trendami i pytaniami, w miarę rozwoju wydarzeń. Da Ci to dostęp do szerokiej gamy aktywów, w tym akcji, kryptowalut, ETF-ów i wielu innych, a wszystko w ramach jednej platformy. eToro to regulowana usługa z ponad 40 milionami użytkowników w ponad 75 krajach. Zacznij inwestować z eToro i otrzymaj akcję o wartości $50, gdy wpłacisz co najmniej $200. Kliknij link w opisie lub zeskanuj kod QR, aby poznać eToro. Z eToro każdy może inwestować. Nie musisz być ekspertem giełdowym. Nie przegap okazji. A teraz wracamy do filmu. Santo Aldebert. Este foi dos cultos mais importantes na Europa Central durante a Idade Média. Aldebert, monge em Roma e bispo em Praga, morreu mártir na Prússia entre pagãos. Viveu na segunda metade do século X, teve uma vida aventureira e viajada, fazendo seu culto se espalhar amplamente. Aldebert, pregando sua mensagem cristã no porto de Trousseau, foi atacado e decapitado por uma multidão pagã. A cabeça dela foi exposta em um poste para todos verem. Boleslao, o Bravo, duque da Polônia, comprou o corpo de Aldebert, pelo seu peso em ouro, e o devolveu à Polônia após a última missão cristã à Prússia fracassar. Aldebert foi sepultado em Gniezno, iniciando seus cultos. Otto III, imperador do Sacro Império Romano, conhecia Aldebert pessoalmente. Assim, no ano 1000, junto ao Papa Silvestre II, visitou as relíquias de Aldebert, prestando homenagens e levando algumas delas. Boleslao foi recompensado com títulos e presentes pelo braço direito de Aldebert. Os boêmios reivindicaram o culto a São Aldebert. Em 1039, o duque Bratislava Boêmia levou os ossos de Aldebert para Praga, juntando-se a São Vito e São Venceslas. Surgiu uma biografia citando a missão de Aldebert na Hungria. O rei Estevão I também reivindicou o patrocínio de Aldebert. Enquanto isso, o culto polonês ainda continuava. Acreditava-se que Bratislav roubou os ossos errados escondidos em Gniezno. Em 1127, a cabeça decapitada de São Aldebert, que Boleslao não tinha adquirido na primeira compra do corpo, foi descoberta e retornada à Polônia. A posse das relíquias de Aldebert gerou um culto rival polonês. Este homem era outro bispo martirizado, morto por um tirano, não pagãos. Santo Stanisław. Stanisław foi santificado 250 anos após a canonização de Aldebert. Disse que Stanisław ressuscitou um homem dos mortos.
Morto pelo rei Boleslao II em 1079, seu corpo, embora cortado em pedaços, regenerou-se milagrosamente. Um evento que passou a simbolizar a unificação da Polônia. Eventualmente, Stanisław venceu a guerra dos dois bispos santos, tornando-se o mais dominante, embora ambos os homens sejam reconhecidos como santos padroeiros poloneses hoje. Cultos pouco conhecidos. Havia 3 mulheres que eram particularmente importantes para o povo de Peterborough, na Inglaterra, e nos arredores de Fenlands, durante a Idade Média. Kimburger, Kinsved e Tiber, venerados em sua região natal pela ligação com a abadia de Peterborough, provavelmente eram desconhecidos fora dela. Todas as 3 mulheres eram membros da família real merciana, Kimburger e Kinsvetter. As filhas do rei Pender de Mércia eram princesas, e supõe-se que Tiber fosse sua sobrinha. Pender seguiu o caminho do paganismo anglo-saxão. Antigamente, a Inglaterra era dividida em múltiplos reinos. Em 653, um rei cristão governava o reino da Nortúmbria e fez paz com a Mércia. Filhos dos 2 reis foram unidos através de casamentos arranjados. Kimburger e Kinsvetter se tornaram cristãos, acordando que um mosteiro em homenagem a São Pedro, Paulo e André deveria ser erguido. Um mosteiro para monges e freiras foi construído na vila de Castor, anteriormente Soke de Peterborough. Kimburger foi a primeira abadesa lá, seguida por sua irmã Kinsvetter, que também se tornou abadesa e foi sucedida por Tiber. As 3 foram reconhecidas como santas, com evidências de adoração em calendários e textos litúrgicos que instruem como celebrar seus dias festivos. Embora as relíquias das 3 mulheres tenham se perdido durante a Reforma, uma capela dedicada às 3 santas do século VII ainda pode ser visitada na Catedral de Peterborough. Fora da área de Peterborough, há muito pouca evidência de qualquer interesse nas 3 santas crianças. Outro exemplo de um culto puramente local eram os seguidores da Santa Criança Solange. Durante a Idade Média, crianças mortas eram reconhecidas pela Igreja Católica como santos mártires. O massacre dos inocentes, narrado no Evangelho de Mateus, relata que o rei Herodes da Judéia mandou matar todos os meninos de até 2 anos de idade na região. Isso foi para garantir que o bebê Jesus fosse erradicado. A história iniciou o culto aos santos inocentes, que se espalhou pela Europa. E embora não houvesse evidências históricas de que o massacre realmente aconteceu, relíquias das vítimas infantis começaram a aparecer. Em 1465, a Catedral de Canterbury exibia os lábios de um santo inocente em sua coleção de relíquias. Avançando para a Alta Idade Média, isso resultou na veneração de jovens santos como Solange. Ela era uma pastora que viveu e morreu no século IX, e é venerada como uma santa católica e uma kefalofore. Esta palavra vem do grego para portador de cabeça, e descreve um santo que comumente é retratado segurando sua cabeça decepada. Isso indicava que foram martirizados por decapitação. Na arte ocidental, isso gerou um dilema para o artista sobre onde posicionar a auréola. Deveria estar onde usualmente fica a cabeça ou acima da que o santo carrega? Acima do pé esquerdo? Cotovelo direito? Acredito que fica bem ao lado do osso engraçado esquerdo. Numerosas lendas retratam um santo que, após ser decapitado, se ergue, pega sua cabeça e a carrega. Solange nasceu pobre em Littemont-les-Bourges, capital da província de Cher, França. Filha de cristãos devotos, Solange teve sua virgindade consagrada aos 7 anos durante um rito litúrgico realizado por um bispo. Isso indicava que ela viveria como noiva de Cristo e virgem, futuramente ingressando em um convento ou servindo à igreja de outra forma. Afirmava-se que a simples presença de Solange curava doentes e exorcizava demônios. O filho do conde de Poitiers tornou-se obcecado pela beleza e popularidade de Solange. Ele foi falar com ela enquanto ela cuidava das ovelhas, mas ela o rejeitou, e uma discussão começou. Incapaz de aceitar a rejeição de Solange, decidiu sequestrá-la. Ele foi e a levou à força uma noite. Ao atravessar um riacho, Solange lutou para se soltar e caiu do cavalo. Seu sequestrador ficou tão enfurecido que a decapitou com sua espada. Milagrosamente, sua cabeça decepada parece ter rezado ao nome de Jesus 3 vezes. Ela se levantou, pegou sua própria cabeça e, carregando-a, caminhou até a igreja de São Martinho antes de finalmente se deitar e morrer lá. Um culto surgiu imediatamente em torno de Solange. Começaram a atribuir as curas milagrosas à sua intervenção.
Em 1281, a igreja de São Martinho erigiu um altar em sua homenagem e começou a se referir a si mesma como a igreja de Santa Solange. O campo próximo onde ela havia orado se tornou o campo de Santa Solange. Até a vila mudou seu nome em veneração à sua padroeira, e é a única comuna na França a usar seu nome, e seu culto é restrito a essa área. Durante momentos de trauma e preocupação, os moradores de Bourges formavam uma procissão com o caixão da cabeça de Solange à frente, pedindo sua proteção contra a seca. Ela é reconhecida como a santa padroeira dos pastores e vítimas de estupro. Santa Serafina. Outra santa criança que teve um culto particularmente forte em sua cidade natal foi Fina de Ciardi. Nascida em San Gimignano, Toscana, Itália, Fina contraiu uma doença paralítica por volta dos 10 anos de idade. Em 1248, a doença se agravou, deixando-a seriamente doente e paralisada. Nesse período, ambos os pais faleceram. Mesmo sofrendo fisicamente e mentalmente, Fina nunca lamentou sua angústia. Na verdade, isso apenas fortaleceu sua fé. Insistia em dormir num palete de madeira, não numa cama. Ela era visitada frequentemente pelas pessoas de San Gimignano que se encorajavam com sua devoção a Deus. Fina foi atraída por São Gregório, o Grande, e teve uma visão dele antevendo sua morte. Como previsto por Gregório, Fina morreu em 12 de março de 1253, após 5 anos de dor e doença. Ela tinha apenas 15 anos. Após o falecimento de Fina, seus cultos iniciaram-se prontamente, com todos os sinos de San Gimignano tocando espontaneamente e seu corpo exalando um aroma de santidade. Este termo, originado na Idade Média, é reconhecido pela Igreja Católica como um aroma específico, geralmente floral, que emana do corpo de um santo falecido. Disse que violetas brancas brotaram nas paletes de madeira da cama de Fina após a remoção de seu corpo. Milagres e visitações foram relatados após sua morte, incluindo a cura dos doentes. Embora não tenha sido canonizada, Fina é venerada em San Gimignano, e o aniversário de sua morte é um feriado reconhecido desde 1481. Solange e Fina são duas de muitas santas crianças veneradas em regiões isoladas pelos medievais. A lista também menciona o infante Romuald de Buckingham que, vivendo apenas 3 dias, falou, professou fé em Deus, pediu seu batismo e até pregou um sermão antes de seu falecimento prematuro. Os santos, considerados seguidores perfeitos de Jesus e presentes desde a escrita dos evangelhos, só tiveram seus cultos intensificados na Idade Média com as relíquias e peregrinações, atingindo sua era dourada. Então, os fiéis acreditavam que os santos celestiais poderiam interceder na terra, ajudando com tudo, desde uma dor de dente até prevenir uma guerra. Obrigado por assistir, inscreva-se se gostar dos vídeos. Até a próxima semana para mais um. Saúde!